Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Bom dia! Estamos começando mais um programa Paracatu Rural com muita informação para você, homem e mulher do campo e também da cidade. Bom dia, Sandro Mundim. Hoje serei só eu e eu mesmo, mas as informações chegarão até você aí com bastante qualidade. Vamos falar agora, começar o programa de hoje falando sobre milho, mais especificamente por uma praga. A lagarta da espiga do milho caracteriza-se como uma das principais pragas da cultura, que chega a causar elevado prejuízo econômico aos pequenos e grandes produtores em todo o mundo. A cultura do milho constitui-se em um dos principais cultivos para a produção de grãos a nível mundial. E o Brasil é um país de grande potencial na produção de grãos, sendo o milho a cultura mais amplamente difundida e cultivada, pois se adapta aos mais diferentes ecossistemas e ocupa em todo o território nacional cerca de 12 milhões de hectares, com uma produção anual média em torno de 40 milhões de toneladas, concentrada nos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, aqui em Minas Gerais, também no estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que respondem por cerca de 98% da produção do Brasil. Na produção desse grão, vários fatores são importantes e determinantes, destacando-se dentre eles o clima, manejo da cultura e principalmente os insetos praga. A lagarta da espiga do milho, chamada Helicoverpa zea, é uma das pragas de maior importância econômica para a agricultura mundial. Aqui no Brasil, constatou-se que as infestações de Helicoverpa zea, são até aí 96,3%, causando danos de 8,4%, com 2,1% em consequência de grãos comidos, 2% de grãos podres, 4,3% de falhas nas espigas de milho. Renato Corsimon falou sobre esse problema e sobre também a biotecnologia aliada ao combate às pragas. A lagarta de solo causa um grande problema nas lavouras hoje, como coró, lagarta elasmo, e isso vai fazer com que o produtor tenha o desenvolvimento da sua lavoura bem mais uniforme, bem mais controlada e livre dessas pragas, e que para a gente possa extrair o máximo potencial produtivo do milho, a biotecnologia ela vai ajudar bastante, né? Porque o Vitra ele está presente, é uma proteína, né, que está presente durante todo o ciclo da planta, desde o seu nascimento até a hora da colheita, e protege a planta como um todo, né, como as raízes, as folhas, a espiga. Nós temos um grande problema hoje com a lagarta da espiga, né, a Helicoverpa, que tem trazido vários danos. Tem uma ação aí efetiva sobre essa praga, né? Além dela, a Spodoptera hoje, que é o principal problema hoje na cultura do milho, né? Ele age de uma forma muito, muito efetiva. Hoje nós temos aí áreas que são colhidas sem nenhuma aplicação de inseticida. Isso tem feito grande diferença para o produtor, trazendo muita economia, né? Uma diminuição aí do uso de defensivos agrícolas, né? Isso tem feito diferença para o produtor. E podem ser encontrados até 13 ovos por espiga, tendo aí um período de incubação em torno de 3 dias. As larvas recém-nascidas inicialmente alimentam-se de cabelos do milho e, dependendo aí da intensidade de ataque, podem ocorrer grandes falhas nas espigas pela não formação dos grãos. À medida que as larvas se desenvolvem, elas caminham em direção à ponta da espiga, onde começam a alimentar-se dos grãos em formação. Essa lagarta prejudica a cultura nas seguintes formas: atacando os estigmas, impedindo aí a fertilização e, em consequência, surgirão falhas nas mesmas. Também alimentando-se de grãos leitosos, destruindo-os e, finalmente, deixando orifícios que facilitam a penetração de micro-organismos que podem causar podridões. Os danos da lagarta da espiga muitas vezes são confundidos com os danos causados pela lagarta do cartucho. Quando a larva está presente na espiga, podem se separar facilmente as espécies através da coloração da cabeça. A lagarta da espiga tem a cabeça de coloração marrom bem clara, enquanto a lagarta do cartucho apresenta a cabeça quase preta.
O Renato também falou sobre a destruição da helicoverpa na plantação do milho. Acompanhe. Bom, pessoal, a helicoverpa é uma praga bastante destruidora na cultura do milho e ela ataca principalmente aqui o ponteiro da espiga, né? E é uma praga que causa o seu dano direto, que é uma praga que causa um dano direto, que é o dano do grão da espiga, e o dano indireto, porque a lagarta ela abre portas de entrada para fungos, né, que vão causar aí os grãos ardidos, que o problema pode ainda ser agravado com isso. Espigas protegidas, como essa aqui, ó, sem nenhum dano aqui no ponteiro, né, sem nenhum dano aqui de perda de grãos, né, que é o dano direto, né, e muito menos o dano indireto aqui, que é a porta de entrada para fungos causadores aí dos grãos ardidos. Nós chegamos a ter áreas aí com mais de 20% de grãos ardidos decorrentes aí do ataque da helicoverpa, né? Pois abriu o porte de entrada aqui e os principais fungos como fusarium, giberella aí causaram os grãos ardidos. E o controle da helicoverpa zea se faz quase que exclusivamente mediante emprego de inseticidas, sendo a eficiência desse método muito baixa. Isso se deve ao fato das lagartas encontrarem-se protegidas no interior das espigas. Além disso, provoca um efeito negativo no equilíbrio biológico existente entre o inseto praga e seus inimigos naturais, e o mau uso dos químicos acabam também por forçar a seleção de populações resistentes aos pesticidas. Uma das alternativas ao uso indiscriminado de inseticidas é o controle biológico, com o uso de predadores e parasitoides, destacando-se dentre eles a tesourinha, que é um inseto que coloca seus ovos nas primeiras camadas da palha da espiga. Tanto as formas jovens quanto os adultos alimentam-se de ovos e de larvas pequenas dessa praga. O consumo médio diário de uma tesourinha adulta é em torno de 42 ovos da praga. Em função da dificuldade de controle, a preservação de inimigos naturais, mesmo aí a sua liberação na lavoura, é uma das táticas mais importantes em programas de manejo integrado dessa importante praga da cultura do milho no Brasil. Mas um outro aliado do produtor para conseguir vencer as pragas são as sementes híbridas. Acompanhe mais detalhes aí nessa próxima reportagem. Bom, o produtor ele leva muito em consideração na hora de escolher o material de milho pela produtividade. Esse é o primeiro fator de decisão do produtor. Nós temos materiais hoje com alto teto produtivo associado com uma biotecnologia que vai dar total controle sobre as principais lagartas do milho. Então, se o produtor conseguir associar um bom material com alto teto produtivo com um bom tratamento de semente, o produtor tem tudo já, né, para extrair o máximo potencial produtivo desse material, né, e chegar aí a produtividades acima de 200 sacos tranquilamente. Bom, o híbrido ele é composto aí do cruzamento aí de duas linhagens, né? São materiais mais modernos, com alto teto produtivo. Antigamente se plantava apenas linhagens, né, e materiais com baixo teto produtivo. Né? Com a chegada dos híbridos nesses cruzamentos, né, ficou bem mais vantajoso para o produtor. São materiais muito mais modernos, né, que podem sim entregar aí, né, produtividades altas para o produtor. Paracatu Rural. Meribá Irrigação, a loja do pequeno e do grande produtor rural. A Meribá oferece, em parceria com a Irrigaterra, do projeto a montagem de pivô central, irrigação convencional por aspersão ou gotejamento, peças e componentes para a execução dos projetos e reposição, e ainda hidrômetros rurais, conforme resolução do SEMAD e GAN. Conheça também as placas de energia solar fotovoltaica. Garantia de economia, tornando sua propriedade ecologicamente correta. Meribá Irrigação, Luiz Gouveia Damasceno 133, Senhora de Fátima, 3671-2848. Super Fértil, 15 anos em Paracatu. Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor. Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio com agilidade na entrega dos produtos. E ainda estacionamento exclusivo para os clientes. Super Fértil, 15 anos em Paracatu. Marginal 040 749, Alto do Açude, 3672 3630. www.superfertil.com.br. Posto Cruzeiro, posto de combustíveis, peças, acessórios e serviços para veículos leves e pesados, ferramentas, peças para máquinas agrícolas, troca de óleo e lubrificantes, aluguel de equipamentos para construção civil e completa lanchonete. Posto Cruzeiro, qualidade de quem é líder, confiança de quem tem 55 anos de estrada. Posto Cruzeiro, a amizade que faz a diferença e te transforma em muito mais que um cliente, um parceiro do nosso sucesso. Paracatu Rural.
E o preço da arroba do boi está alto, deixando os produtores de gado felizes. Mas essa notícia não é inteiramente boa. A manifestação da alta do preço é relacionada à diminuição da disponibilidade de carne. Essa baixa disponibilidade tem a ver com o período seco, que teve seu início um tanto quanto antecipado esse ano. A fase seca do ano atrapalha muito a produção de carne, pois os animais têm mais dificuldade de encontrar alimento. Tendo em vista isso, o boi ainda não conseguiu recuperar o peso perdido no período de alimento mais seco. Ou melhor, de alimento mais escasso, né? Para evitar essa situação, é imprescindível o cuidado com a pastagem. A recuperação das pastagens fica, na maioria dos casos, em um alto valor para o produtor, pois é necessário um grande gasto para reformá-las. O governo, em parceria com a SEAGRO, Secretaria da Agricultura, tem trabalhado para baixar os custos dos procedimentos de manutenção de pastagem, evitando a sua degradação. Alessio Faria, engenheiro agrônomo, falou sobre uma das formas de cuidado com a pastagem, que seria a irrigação. Escuta aí. O sistema de irrigação indicado seria esse sistema aqui de malha, tubo enterrado. Agora, o primeiro procedimento é fazer o levantamento plano altimétrico da área, certo? E formar a pastagem de acordo com o número de cabeças de gado que ele deseja alimentar. A irrigação permite você ter pastagem um pouco mais cedo e permite você ter uma área, por exemplo, de 1 hectare, você está colocando aí em torno de 8 a 12 unidades animais por hectare ano. E se você, uma área de 10 hectares, você vai poder trabalhar aí com 80 a 120 cabeças de vacas leiteiras, o que intensifica a produção de leite a pasto, comendo um volumoso que é muito mais barato que a silagem. A Zânima, o Baço, o Tifton, ela necessita aí de em torno de 120 milímetros de água por mês. Então isso aí tem que ser dimensionado com bombas, aspersor, a área só dividida em setores para facilitar essa irrigação. Aqui, por exemplo, na chácara a gente consegue irrigar a área toda em 5 dias, mas isso pode passar até para 7 dias. Mas o primeiro passo é procurar o técnico para estar fazendo esse tipo de trabalho. O horário ideal é o horário que a CEMIG permite que a gente tenha um desconto fantástico na conta de energia, que a gente chama tarifa verde. A tarifa verde você coloca um padrão específico que a CEMIG concede e você vai irrigar somente de 9 horas da noite às 6 da manhã. Então você teria bastante redução no custo de energia e também pegaria o capim durante a noite praticamente sem perca por evaporação e nem evapotranspiração. Alguns dos pontos que tem se cogitado aí para que as pastagens não se degradem tanto é a integração da lavoura e da pecuária também. A adubação residual que esse sistema oferece auxilia para que a pastagem ofereça alimento aos animais, além de ser um procedimento que preserva o meio ambiente. Parte das lavouras de soja, entre outras culturas, também podem servir para incrementar a nutrição do gado. A preocupação em sempre manter alimentos nutritivos para os animais, mantendo o padrão de engorda deles, assegura o lucro do produtor no final do mês. Alessio ainda falou sobre resultados positivos com a implementação de piquetes. Confira aí. Então o piquete facilita o manejo porque o gado come todo dia uma forragem nova e permite que tenha um descanso o capim também. Então a gente trabalha com um período de descanso aí em torno de 30 dias, 25 dias, dependendo da forrageira. A gente sempre recomenda entrar após a segunda ordem, que é no período da tarde, porque o animal tende a pastar mais durante a noite. Então a vantagem do passeio rotacionado é esse, é você estar todo dia fornecendo forragem verde, fresca e nova para o seu rebanho. É sempre melhor prevenir do que remediar, né? Já dizia aí um antigo provérbio. Portanto, cuidar das pastagens antes que ocorram problemas, sempre visualizando o período seco do ano, é necessário para não haver perdas grandes com a produção. Vamos a um breve intervalo e voltaremos já, não sai daí. Super Fértil, 15 anos em Paracatu. Agrônomos e técnicos com capacitação para um atendimento e acompanhamento especializado ao agricultor. Representante de grandes empresas multinacionais do agronegócio com agilidade na entrega dos produtos. E ainda estacionamento exclusivo para os clientes. Super Fértil, 15 anos em Paracatu. Marginal 040 749, Alto do Açude, 3672 3630. www.superfertil.com.br
Seja proprietário de um apartamento em Caldas Novas por a partir de R$ 194,44 por mês. Mirante da Serra Termas Resort. Mais de 27 mil metros quadrados com 17 piscinas. Use como preferir e até alugue-o para quem você quiser. Mirante da Serra Termas Resort. Em Caldas Novas. Lazer e rentabilidade dentro do mesmo espaço. Informe-se com nossos corretores em Paracatu. 9951-7671. 9951-7671. Visite o stand na Feira Livre aos sábados pela manhã. A Ideal Modas é a loja da família, do campo e da cidade. Confecções e calçados masculino, feminino e infantil. Brinquedos, linha baby, carrinhos e cadeirinhas, cama, mesa e banho. Tapetes, enxovais, tecidos em geral, malas e mochilas. Na Ideal Modas, pague do jeito que achar melhor. 20% de desconto à vista. No crediário próprio em até 11 vezes sem juros ou no cartão em até 12 vezes sem juros. Ideal Modas, próximo ao semáforo da Quintino Vargas, no centro de Paracatu. 3671-6523. Paracatu Rural. Bom, e como todos os dias a gente tem trazido para você aí, morador da zona rural, quais são os locais de vacinação contra a paralisia infantil. Hoje, para as crianças entre 6 meses de idade e 5 anos de idade, a região da Fazenda Riacho vão receber aí as vacinas. Entre 8 horas, já começou, até 11 horas da manhã, hein? É rapidinho, são só 3 horas de atendimento e vai ser lá na Escola Estadual Laferza. E é a última data. Se houver alguma prorrogação, nós procuraremos essa informação e traremos para você. Também aí algumas informações quanto à cotação. O dólar começa o dia em R$ 3,60. O café Bicadura tipo 6 teve mais uma queda, fechando a R$ 445 a saca 60 quilos. Café Conilon tipo 6 e 7, 315, mantendo-se o mesmo valor de ontem. Já o café fino e o extra fino, também uma leve queda, fechando aí a R$ 470 a saca de 60 quilos. Agora são 8 horas e 2 minutos. O Paracatu Rural de hoje fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta com mais uma edição, com mais informações para você aqui na Boa Vista FM às 7h45, após o Brasil Sertanejo do José Fernandes. Se você quiser entrar em contato conosco, manda um WhatsApp, é o 3891810123 ou e-mail contato@paracaturural.com.br. Você pode também ouvir as gravações dos nossos programas aqui da Boa Vista FM na nossa página do Facebook, facebook.com/Paracatu Rural. Direção-geral de Humberto Neiva, operações Sandro Mundim, direção de jornalismo Tide Francis de Oliveira, redação Gustavo Santana e Isabela Albernaz. Bom dia para você, muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até amanhã. Bom dia, Sandro Mundim, bom trabalho para você. Vem aí o Fernando Carvalho. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.